Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais um ciclo? A gente vai começar essa semana o ciclo 3 do segundo bimestre. E assim como vamos dar início a um novo ciclo, nós também vamos começar uma nova apostila, né? Eu espero que vocês estejam assistindo os vídeos, que esses vídeos estejam ajudando vocês no momento dos estudos, tá bom? Não se esqueçam que a gente tem os momentos de fórum. Os fóruns, gente, além, né, eu coloquei isso lá no material que eu vou postar para vocês nas abas lá de material de apoio, mas é importante que vocês lembrem que o fórum, além de ser um momento para colocar lá a resposta do desafio que vocês têm, é também um momento de vocês tirarem dúvida, de vocês colocarem ali algumas questões que possam estar surgindo aí no momento de estudo de vocês, tá bom? Então aproveitem esse momento, que é um momento que nós professores, estamos ficando lá ao dispor de vocês, para que a gente possa ter esse momento online, esse momento de troca, né, virtual aí no mesmo momento, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês aproveitem ao máximo isso que nós estamos preparando para vocês com muito carinho. Hoje, então, como eu falei para vocês, a gente inicia a apostila 3, tá? O primeiro capítulo da apostila 3, ele vai trazer para nós os conceitos de trabalho e o conceito de energia. Então, da mesma forma que a gente vem fazendo alguns dias, né, algumas semanas, a gente está dividindo os capítulos por semana, né? Então, a cada 2 semanas a gente vê um capítulo. Então, nesse primeiro vídeo que eu tô fazendo para vocês, o capítulo da apostila 3, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho. No vídeo posterior, a gente vai falar sobre energia, que são os temas do capítulo 1 da apostila 3. Vamos lá, então? Então, a ideia é que a gente tem o conceito de trabalho. Mas, o que é trabalho? Então, aqui a gente tem lá Física, Ciências da Natureza e da Tecnologia, Caderno 3, Energia, Dinâmica, Impossível e Estática. Isso é o que a gente vai ver nessa apostila, tá? E aí, o começo, né, da apostila a gente tem aqui identificar, esqueçam isso aqui, medidas elétricas no circuito elétrico, isso aqui, pessoal, acho que cometeu algum erro, tá? Isso aqui não é da apostila de vocês agora, mas o que a gente tem aqui? Identificar, diferenciar as formas de energia, identificar e validar o resultado da aplicação das forças sobre o trabalho, reconhecer as situações que aplicam as energias cinética, potencial, gravitacional e potencial elástico, identificar e avaliar a variação de energia cinética, tendo como consequência a realização do trabalho. Quais são os conceitos que a gente vai trabalhar? Trabalho da força-peso, trabalho da força resultante, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e o teorema da energia cinética, tá? O tópico de vocês, da capítulo 1, ele inicia-se, né, com essa imagem das pirâmides, né, no Egito. Por que a gente tem essa imagem aí? Justamente porque por muito tempo, gente, ficou-se a incógnita de como que o pessoal tinha montado essas pirâmides, né? Uma vez que para isso necessitou-se de uma grande força braçal, ou seja, foi a realização de um trabalho bem grande aí, tá? Então, é associar as formas de trabalho, né, com a construção das pirâmides aí, por isso que a gente tem essa figura da pirâmide aqui, tá? Aqui tem a menina, né, uma foto que foi tirada lá, onde ela está, né, localizada em degraus diferentes, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar qual é a relação desses degraus com a ideia de trabalho, com a ideia de energia, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o que é trabalho. Nós vimos lá na dinâmica as forças, né? Força elástica, força peso, força de atrito, né? Então, a gente sabe que para um corpo ele sair do seu estado natural de repouso ou de movimento uniforme, ele precisa realizar uma força, precisa ter uma força diferente de zero. A somatória das forças são diferentes de zero. Quando a gente aplica uma força diferente de zero sobre um corpo, esse corpo ele pode gerar um deslocamento,
tá? E aí, esse deslocamento, ele acontece porque houve uma realização de um trabalho. Então, o trabalho, ele vai estar interligado com o tipo de força que você vai estar aplicando no corpo, tá? Então, essa primeira situação que a gente tem, imagine que você teria um corpo aqui, sobre esse corpo está sendo aplicada uma força. Ao ser aplicado essa força com um ângulo, né, na relação do deslocamento. Então, o deslocamento estaria na horizontal e a força estaria na diagonal. Como que a gente calcula o trabalho realizado por essa força? O trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Quem que é θ? θ é o ângulo entre a força F e o deslocamento. Então, a definição de trabalho é isso, né? Para realizar todo o trabalho, ele pode realizar um deslocamento, tá? E esse deslocamento e essa força vão, né, dar pra gente a grandeza física trabalho. Então, o trabalho, ele pode ser representado pelo símbolo tal, né, do alfabeto grego, ou o W, tá? Então, alguns livros didáticos trazem o tal como trabalho ou o W, tá? Ele é uma grandeza escalar. Lembrem que essa grandeza escalar, ela não depende de direção e nem de sentido, tá? Você tem grandezas físicas vetoriais aqui, tá? Mas aqui essa relação vetorial da força e do deslocamento vai dar um valor numérico para a gente escalar, tá? Ele pode ser positivo, negativo ou nulo, dependendo do valor de θ. Por que dependendo do valor de θ? Porque dependendo do valor de θ, o cosseno pode ser positivo, o cosseno pode ser negativo e o cosseno pode ser nulo, tá? 2. A força e o deslocamento, por serem grandezas vetoriais, são medidos em módulo. Então, aqui você vai ter aqui na expressão do trabalho, você vai ter o módulo de F, o módulo de D, tá? E aí, o sinal do trabalho depende da relação do cosseno. Nessa situação, a gente tem tem 3 tipos de trabalho. Trabalho motor, trabalho nulo, trabalho resistente, tá? O trabalho motor, ele sempre vai estar dentro, né, o ângulo entre a força e o deslocamento aqui não está representado, mas, teoricamente, o deslocamento estaria aqui na diagonal, não, na horizontal, né? E aí, o ângulo θ estaria representado aqui, tá? Então, quando o θ for maior do que 0 e menor do que 90, isso implica em um cosseno positivo, ou seja, um cosseno maior do que 0. Aí a gente vai ter um trabalho maior do que 0, um trabalho positivo. Quando a gente tem essa situação, a gente tem o que a gente considera trabalho motor, tá? Segundo caso que a gente tem, o deslocamento continua na horizontal, né? A gente tem o valor de D aqui. E agora você tem um ângulo, só que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, tá? Então, o ângulo de 90 graus implica para nós em um cosseno igual a 0. E se a gente tem um cosseno igual a 0, lembre lá da expressão do trabalho, é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, que nesse caso é o cosseno de 90 graus. Como o cosseno de 90 graus é 0, 0 vezes a força vezes o deslocamento, vai dar um trabalho resultante como nulo. Então, toda vez que o ângulo entre a força e o deslocamento for de 90 graus, esta força não realiza trabalho. Tá? Então, nesse caso, a força normal que está representada aqui, que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, ela não vai realizar trabalho nesse bloco ali, tá? Então, o corpo, ele tá em movimento, mas não é a força normal que está realizando o trabalho sobre ele, tá bom? E aí, outro tipo de força, outro tipo de trabalho que a gente tem é o trabalho resistente, tá? Quando o ângulo θ, né? Então, aqui também, novamente, você vai ter o deslocamento na horizontal, só que agora, ó, o deslocamento tá da esquerda para a direita. A força de atrito também tá na horizontal, só que ela tá da direita
para a esquerda. Então, o ângulo entre o deslocamento e a força é um ângulo de 180 graus. Então, esse valor de 180 graus vai dar para nós um cosseno menor do que zero, um cosseno negativo, ou seja, a gente vai ter um trabalho negativo, que é considerado um trabalho resistente. E aí você pode considerar que o trabalho resistente é aquele que atrapalha o movimento. Então, lembre-se que quando a gente estudou força de atrito, a gente falou que a força de atrito ela sempre se opõe ao movimento. Então, a força de atrito ela vai realizar um trabalho resistente, aquele que está se opondo ao movimento. E aí a gente matematicamente comprova isso justamente por causa da relação do cosseno negativo ali, tá? E aí, para calcularmos força, a gente mede no Sistema Internacional Newton, distância ou deslocamento em metros, ou seja, o trabalho vai ficar Newton metros ou quilograma metros quadrados segundos ao quadrado, ou quilogramas metro ao quadrado divididos por segundo ao quadrado, que é comumente chamado de joule, tá? Então, a unidade no Sistema Internacional de Trabalho a gente chama de joule, certo? Pode estar em outra unidade? Pode, mas aí não estará dentro do Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Além daquela expressão que a gente viu lá no comecinho, né? Tal é igual a força vezes o deslocamento vezes... Deixa eu apagar esse deslocamento que tá feio aqui. Então, deslocamento, né? Vezes o D vezes, não é menos, né? Vezes o cosseno de θ, tá? Então, essa é a fórmula matemática para a gente calcular trabalho. Essa é a única forma para a gente calcular trabalho? Não. Outra forma que existe para a gente calcular trabalho é através do gráfico, tá? Então, o gráfico força em função do deslocamento dá para nós o trabalho, tá? Então, se a gente calcula o gráfico, né? A área desse gráfico, a gente está calculando o trabalho. Então, o trabalho da força resultante é numericamente igual à área do gráfico. Só que vocês têm que tomar cuidado que é o gráfico força em função do deslocamento, tá? Porque lembrem-se que a gente viu lá na cinemática que velocidade vezes o intervalo de tempo dá uma grandeza física para a gente também quando a gente calcula através da área. Nesse caso, é força pelo deslocamento, tá? E aí a gente pode ter duas maneiras de cálculo, né? A área 1 e a área 2, tá? Como a área 1 está acima do eixo X, ela é uma área positiva, tá? Como a gente tem a área 2 abaixo do eixo X, a gente tem uma área negativa. Então, acima do eixo X, a gente tem um trabalho motor, porque o trabalho é positivo. Abaixo do gráfico, abaixo da área do X ali, a gente tem um trabalho negativo, ou seja, um trabalho resistente, tá? Então, nessa situação, você tem o cálculo de duas áreas. Como que a gente vai calcular o trabalho resultante? O trabalho resultante vai ser a soma de um mais a soma de outro, né? A área numericamente igual à área 1 e área 2. Só que nesse caso, lembre-se que é uma soma vetorial, então eu tenho que considerar a parte positiva e a parte negativa, tá? Outra forma da gente calcular o trabalho, só que agora é um trabalho específico, é um trabalho realizado da força peso, né? Então, qual que é o ângulo entre a força-peso e o deslocamento? O ângulo entre a força-peso e o deslocamento, quando o objeto está caindo, o ângulo é de 0 graus. Se o ângulo é de 0 graus, eu tenho que o cosseno de 0 é 1, ou seja, eu vou ter a força-peso
vezes o deslocamento. Quem que é o deslocamento? O deslocamento é H. Quem que é a força-peso? A força-peso é o mg. Então, o trabalho da força-peso é mg vezes H. Então, se eu quero calcular a força que está agindo, o trabalho que está sendo realizado sobre um corpo que está caindo, eu calculo massa vezes aceleração vezes a altura, tá? Isso para quando o corpo está caindo, mas a gente também tem quando o corpo está subindo. E aí a gente tem que lembrar que o ângulo da força-peso e a altura está um ângulo de 180 graus. Se temos um ângulo de 180 graus, cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho, né, sendo realizado quando o corpo está subindo, vai ser menos mgh, tá bom? Então, essa é a ideia do trabalho realizado pela força-peso. Lembra que, para calcular peso, eu tenho massa vezes a aceleração gravitacional. Então, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno, né? Nesse caso, o cosseno aqui vai dar 1 ou menos 1, né? Se tá caindo, mais 1. Se tá subindo, menos 1, tá? E uma coisa importante que a gente tem aqui é que o trabalho da força-peso, ele é um trabalho de uma força conservativa. O que é uma força conservativa? É uma força que independe da trajetória, né? Então, aqui, o corpo A poderia fazer infinitas trajetórias. Ele poderia ir para cá, chegar aqui, chega no ponto B. Seria uma curva, né? Meia parábola, poderia fazer um zigue-zague. Então, independente da trajetória que esse corpo fizesse, o trabalho seria mgh, né? Se ele está descendo, mais. Se ele está subindo, menos. Então, esse tipo de força, a força-peso, é uma força conservativa, ou seja, não depende da trajetória que o corpo está percorrendo. O trabalho e a força realizada sempre vai ser a mesma, né? Então, o trabalho não depende da forma da trajetória. A força-peso, então, é classificada como uma força conservativa. Ok, gente? Aqui nós temos, então, a força elástica, né? Quando que vai existir o trabalho de uma força elástica? Quando a gente tiver uma mola, né? Lá da dinâmica, a gente viu que a força elástica, segundo a lei de Hooke, é Kx, né? K, a constante da mola, X é o deslocamento. Tá? Então, quanto que essa mola vai ser comprimida, ou quanto que essa mola vai ser esticada, está relacionado com a força elástica. E aí, a gente vai calcular o trabalho da força elástica como uma força variável, né? É denominada através desse gráfico. Então, para eu calcular a área desse gráfico, né? Lembre-se que o trabalho é numericamente igual à área. Vai ser a força divididos por 2. Mas quem que é a força? A força é a força elástica. Então, vai ser a constante da mola vezes o deslocamento ao quadrado, tá? Justamente porque você tem aqui base vezes altura divididos por 2, que é a área do triângulo. Da mesma forma que o trabalho de uma força-peso é positivo ou negativo, a da força elástica também vai ser positiva ou negativa, tá? Quando que vai ser positiva? Quando você estiver comprimindo a mola. Negativo quando você estiver esticando a mola, tá? Então, lembre da força do Hooke ali. Trabalho motor positivo, trabalho resistente negativo, certo? E aí, a gente tem a ideia do trabalho de uma força resultante. Como que a gente vai calcular o trabalho de uma força resultante? São todas as forças que agem no corpo. Então, assim como a força resultante que atua sobre um corpo é a soma de todas as forças aplicadas sobre ele, o trabalho da força resultante vai ser o mesmo da soma de todos os trabalhos. Então, o trabalho resultante vai ser a somatória do trabalho que age sobre o corpo, tá? Matematicamente, fica assim essa relação,
tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, deixa eu colocar a canetinha que fica mais fácil de eu desenhar para vocês. Então, você tem um corpo, né, que tá lá sobre uma superfície. Sobre esse corpo, você pode ter a força peso, você pode ter a força normal, força peso, força normal, pode ter uma força puxando o bloco e pode ter uma força de atrito, né, que tá se pondo ao movimento ali, tá? Então, nessa situação, qual que vai ser a força, o trabalho resultante? O trabalho resultante vai ser o trabalho da força normal, trabalho da força peso, trabalho da força atrito e trabalho da força F ali, tá? Então, você vai ter que somar todos os trabalhos de todas as forças que agem sobre esse corpo ali, tá? É a mesma ideia da força resultante, resultante ali, você soma todas as forças que agem sobre o corpo. No caso do trabalho resultante, é a soma de todos os trabalhos que vão estar relacionados ali. Ok, gente? Então, como eu falei para vocês, a ideia, né, é a gente continuar fazendo a divisão dos tópicos, dos capítulos, em 2 vídeos, tá? Então, a primeira parte do capítulo vai até trabalho resultante. A segunda parte começa lá em energia, que a gente vai aguardar o próximo vídeo, ou seja, as cenas desses próximos capítulos. Ok, gente? Espero que vocês tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, se cuidem e, né, muitos estudos para vocês aí. Grande abraço, até mais!